Vamos continuar o pensamento então. Parte 2. Por que aconteceu ao contrário da minha vida? Porque, irmãos, Deus vê o coração da pessoa. Eu não estou dizendo que a minha vida é regra, porque, infelizmente, Deus usou comigo a lei da exceção. Ele fez o contrário do que era para ser. O que era para ser é que era para a gente ter uma comunhão verdadeira nos templos, porque os templos é templo, ali é coisa feita por mãos de homens. Mas quando o povo de Deus se reúne, pode ser chamada de casa de Deus, porque o povo de Deus, que é a casa de Deus, está reunido naquele lugar. Então dali era para estar saindo o bom depósito dos líderes, das pessoas que iriam ministrar na nossa vida. Irmãos, eu não tive uma pessoa espiritual que ministrou na minha vida essas coisas que eu considero um bom depósito. Eu não tive, eu aprendi tudo pela internet. O que eu tive na minha vida, e eu agradeço por isso, foi um dia o pastor que me levou para a igreja para eu conhecer o Senhor. Eu já estava lendo a Bíblia, eu já li a Bíblia, aquela Bíblia pequenininha no trabalho. Eu não sei, Deus me levou a ler aquilo, a ler a Bíblia, irmãos. Antes mesmo de ouvir falar de Jesus, eu já lia a Bíblia. Talvez, sei lá, por me sentir sozinho. Não sei, eu sei que eu li a Bíblia antes de alguém falar de Jesus para mim. Então o pastor viu, eu nem sabia que ele era pastor. Ele viu e falou, peraí, você está lendo a Bíblia? Aí eu escondi. Aí ele falou, não, a gente congrega em casa, vamos lá. Aí ele me ajudou no início, mas só foi nesse início. Depois disso, irmãos, só foi colocado na minha cabeça essas coisas de igreja. Arrebatamento secreto, dízimo, sabe? E essas coisas foi entrando, no começo é bom, mas depois você vê que não é a palavra de Deus. E quando você entende que não é a palavra de Deus e começa a fazer questionamentos, aí você vê a falta de comunhão que essas pessoas têm com a própria palavra. A falta de bom senso, a pessoa não está apta para ensinar, mas ela quer fazer a obra. Entendeu? É assim as coisas vão acontecendo. Porque a palavra de Deus fala que o ministro tem que estar apto para ensinar. Quem converte dízimo em dinheiro e não ensina para você nada do que é dízimo, quem prega arrebatamento secreto, quem faz tudo isso e mais um pouco mais, não está apto para ensinar. Está na frente de um trabalho ali e Deus, pela misericórdia, vai deixando as coisas acontecer, mas por isso que eu vi tanta carnalidade, tanta discórdia, tanta contenda e nunca a palavra entrou ali para iluminar. Nunca. Hoje não é assim lá. Hoje tem alguém lá que ensina a palavra. Você já conhece, né, essa história. Então eu estou contando a minha história, né? A minha história é essa. Mas, veja bem, se não congregar nesse contexto que eu estou falando fosse tão maligno assim, era para eu estar no mundo, era para eu ter me entregado aí, ter feito relação com um monte de menina, caído na fornicação. E não é o caso que eu caí e depois me arrependi. Eu não caí nenhuma vez, graças a Deus. Oportunidade, sempre tenho. Mas, irmãos, eu fui selado com a palavra. E se eu tenho que continuar vigiando mesmo assim. O testemunho da palavra está em mim. Deus colocou um bom depósito em mim. Agora, ao passo que tem pessoas que estão dentro da igreja, lá congregando, na comunhão do Espírito Santo, e lá tem fornicação, tem discórdia, tem contenda. Não estou dizendo que às vezes não acontece isso no nosso meio, estando fora das igrejas. Acontece, muitas vezes acontece, só que eu vou amadurecendo quando eu percebo isso daí. Eu vejo as coisas e vou analisando. A gente tem que usar a nossa mente, o nosso bom senso. Não pode ter a mente cauterizada ao ponto de você se tornar cego. Só olhar para algum texto, alguém falando, não, tem que congregar, porque senão você não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com os irmãos, não tem comunhão com o Espírito Santo, está nas trevas. Peraí, é só isso que a palavra fala? A palavra fala para mim o que é uma congregação. A palavra mostra para mim claramente o que eu tenho que aprender para ter vida em Cristo. Será que eu tenho que procurar um lugar agora para congregar?
para tomar a Santa Ceia, para viver em comunhão. Comunhão com quem se as pessoas não falam a sua língua? E chega a ser hipocrisia isso. Irmãos, nunca coloque a comunhão, essa comunhão descontextualizada do contexto original, no lugar da comunhão da palavra. Antes de você ter comunhão com os irmãos, você tem que ter comunhão com a palavra. Tem pessoas que você não vai andar junto, não adianta. Tem pessoas que você vai andar durante um tempo. Tem pessoas que você não vai andar nunca mais, durante tempo nenhum. Porque no caminho, nós estamos no caminho. No caminho, algumas pessoas rejeitam a boa consciência, se tornam insensatas. Sabe, vira um negócio assim de uma hora para outra. Antes, todo pastor era ruim. Antes, não, congregar não é assim não, como falam. Antes, alguém que estivesse se relacionando com o pastor falava mal. Agora, a pessoa vira pastor e quer que todo mundo congrega. Agora é certo. Para os outros não prestava, para ele presta. Irmãos, isso é o que Paulo falou. É um amor que não vem de um coração puro. É uma fé, mas fingida. A pessoa tem que pôr a mão na consciência. E, aliás, obedece à palavra. Quer ter títulos? Obedece à Bíblia. Não fica julgando os outros que não estão fazendo o mesmo que essas pessoas estão fazendo agora. Como se você não congregar, você é um isolado, não tem comunhão com ninguém, é um rebelde. Não fica julgando os outros assim. Isso é muito feio. Isso não é só hipocrisia, isso é feio, é questão de caráter. Pode ter certeza que um dia pode ser que eu congregue em algum lugar, que eu fique ali durante um tempo. Eu não sei se isso vai acontecer agora, não sei durante quanto tempo, mas um dia eu vou estar em algum lugar, não é? Se Deus permitir, eu vou estar. É vontade do Senhor, também é a minha. Mas pode ter certeza que quando isso acontecer, eu não vou ir na internet direto ali, agora falar, vocês têm que congregar, porque está escrito, não deixeis de congregar, porque se não congregar não tem comunhão do Espírito Santo, porque tem que ter comunhão com uns com os outros. Eu não vou fazer isso. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história. Eu posso dar conselhos, mas não posso ir lá danificar a mente das pessoas. Agora que veio na minha cabeça que eu tenho que congregar. Eu estou falando isso, irmãos, mais por amor a vocês do que pensando em mim. Eu estou um pouco me lixando com essas coisas. Eu tenho uma boa consciência. Eu estou aqui recebendo coisas do Senhor, passando para vocês e fazendo o meu trabalho. Cada um faça o seu trabalho. Não é? Alguém vai dar conta das coisas que eu estou fazendo? Não, cada um faz o seu trabalho. Mas não fique aí atormentado e atormentando pessoas com textos isolados. Porque quando o escritor de Hebreus fala para não deixar a congregação como é costume de muitos, leia o contexto. Aliás, se você ler o contexto imediato, isso já se resolve. Ele está falando ali de pessoas que estavam negando a Cristo por questão de consciência, estavam voltando para o templo por causa de sacrifício pelos pecados. Eles não estavam entendendo que Jesus estava no céu como sumo sacerdote. Então, eles ainda continuavam pecando e aí, por motivo de consciência, estavam voltando para o templo para estar debaixo de um sumo sacerdote da antiga aliança. Mas e Cristo? E aí, por isso que o escritor de Hebreus tem que recapitular todo o tema e exortar eles. E aí as pessoas estavam deixando de estar umas com as outras, estavam indo ali fazer as questões da antiga aliança novamente, mesmo tendo crido em Cristo. Esse é o contexto. Era costume, já estava virando costume isso. O escritor de Hebreus não está falando assim para você hoje. Olha, não deixe de congregar, como é costume das pessoas. Vocês estão vendo que as pessoas não querem mais congregar. Volta para o lugar onde você estava. Ou então vá procurar outro. Ele não está falando isso, porque existe uma questão de consciência em tudo. Como eu disse, você tem que ver se o lugar onde você está ensinando a palavra. Ou se o pastor não está interessado no seu dízimo. Ou se, não, ele não está interessado no seu dízimo, mas ele cobra, ele recebe porque ele não entende. Mas de coração ele não está interessado, mas ele não tem o que ensinar.
E se você mostrar para ele o que é um bom depósito, ele vai rejeitar. Você tem que ver tudo isso. O que você vai fazer num lugar desse? Fala a verdade. Vai só perder o seu tempo? Então cada um tem um contexto, cada família tem uma necessidade, cada um, irmãos, vai ter que resolver, entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida nesse tempo. Não é a pessoa que vai decidir por você. Tá bom? Então fica com essa palavra, sabe? Saiba separar as coisas e se separar de pensamentos carnais, porque esses são pensamentos carnais. Eu disse aqui em algum momento para você sair da sua congregação? Não. Eu disse em algum momento que não é para você congregar? Não disse. Eu só defendi a palavra com uma boa consciência, baseado no que nós podemos observar. Entendeu? Porque eu sei o que eu estou falando. Agora vocês têm que pôr à prova se o que eu estou falando bate com o que nós podemos ver e bate com o que está escrito na Bíblia. Tá bom, irmãos? Então é isso. Esse vídeo eu paro aqui, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe. Fiquem todos na paz.